Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Simone. Hoje eu vim aqui trazer uma leitura temporal, geral, intuitiva. Não vai ressoar com todos, tá? Hoje eu tô trazendo uma leitura aqui pro grupo de Escorpião, tá? Vou começar aqui com baralho cigano, tá? E vamos começar aqui a embaralhar as cartinhas para esse grupo aí de Escorpião. E vamos lá, gente, para a primeira carta. Espiritualidade, já virou uma aqui. Espiritualidade, saiu a carta do homem. Vamos lá. Mais uma cartinha. Mais uma. Gente, virou outra aqui. A carta da mulher. Virou outra aqui. A carta dos lírios. Mais uma. O que a gente tá falando com esse grupo aqui de Escorpião? Mais uma. A carta do sol. Fundo do deck, a carta da montanha. Eu vou tirar mais uma. Eu quero só tirar uma dúvida aqui desse jogo. Clarifica aqui esse jogo pra mim. Espiritualidade, clarifica aqui esse jogo pra mim. Do que nós estamos falando? Tô vendo aqui, ó. Tô falando pra um grupo de escorpião, né? Que tem um casal aqui passando por algum obstáculo, tá? No fundo do deck saiu a carta da cobra, tá? Esse casal tá passando por uma dificuldade aí muito grande. Eu tô aqui percebendo nesse jogo que existe alguém, tá? Esse obstáculo aqui alguém tramando contra esse casal, tá? Porque saiu a carta das dificuldades, né? Os obstáculos. Alguém colocando um obstáculo. Essa é a carta da cobra. Alguém na energia da cobra, tá? Alguém, assim, realmente usando de falsidade com esse casal, tá?
criando obstáculos, né? Criando armações, né? Alguém no meio do casal, né? Talvez você já tenha percebido isso, um dos dois, por causa da carta do Sol aqui que saiu. Você já percebeu, né, que existe essa artimanha dessa pessoa, criando um obstáculo no meio de vocês, tá? Fazendo com que o barco da vida de vocês fique lá no meio do mar, no desespero das águas, né? Que a carta do barco saiu bem embaixo da carta da cobra. A pessoa se movimentando contra a vida de vocês, colocando obstáculos, a montanha, né? Praticando o mal, né? E vocês, ou um de vocês, né, já perceberam que estão de armações com vocês, tá? Alguém, uma pessoa ou mais, né? Aqui é alguém, tá? Armando, né? Obstáculos, botando a montanha na frente de vocês para dificultar a vida de vocês mesmo, tá? Vocês são uma pessoa, uma energia muito boa dos lírios aqui, né? É um casal que são unidos, são fechamento, é um casal aqui que tem uma luz interior, são pessoas do bem, sabe, gente? São pessoas do bem. Mas tem pessoas, ou uma pessoa, ou pessoas, adapte aí, mas de falsidade, né? Então, eu vou perguntar ao baralho de Exu para ver se sai quais são as dificuldades que essa cobra está causando na vida desse casal. Quais são os obstáculos que esse casal não aguenta mais. Entendeu? Eles estão assim, ó. Você vê que eles estão até de costa para essa cobra. Não está aguentando mais. Mas talvez tenha que conviver. Com a carta do navio aqui, de repente é esse casal até querendo sair de algum lugar para poder ficar livre dessa pessoa que está aí causando obstáculos. Vamos ver se fala mais alguma coisa. Carta da vitória. Olha, carta da magia e feitiço, gente. É alguém trabalhando no feitiço aí para... Olha a carta da cadeira. Carta da morte, né? Ou pessoa que foi embora. Eu perguntei, né? O
O que essa pessoa tá fazendo no meio desse casal? Olha, pessoa perigosa, gente, fundo do deck. Com certeza, gente, olha. Saiu aqui a carta da cobra, né? Talvez seja uma pessoa até fazendo aí um trabalho de morte, tá? Porque saiu a carta da morte aqui, da cadeira da morte, pessoa perigosa e magia e feitiço. E eu perguntei, né? O que essa pessoa cobra estava fazendo no meio desse casal? E é trabalho de magia, tá, gente? Para esse casal não ir para frente, com essa carta da vitória aqui, para esse casal não ficar bem, não ter vitória, não ficarem bem, amarrando a vida desse casal. É uma pessoa perigosa, uma pessoa ruim, tá? Uma pessoa ruim. Uma certa vez eu fui no banco e eu conversando lá no banco, né, com uma pessoa, e ela falando com a maior naturalidade que o mal que ela fazia pro próprio marido dela. E que ele tinha um monte de problema de saúde. E ela falando com a maior naturalidade, né? Como se aquilo fosse uma coisa normal, gente. Com raiva do marido, e ela trabalhando na magia pro marido. E eu fiquei impressionada com aquilo, né? Ela prejudicando a vida do próprio marido. Que amor é esse, gente? Me diz. Que amor é esse? Né? Que a pessoa vai fazer um trabalho para prejudicar o próprio companheiro. Mas existe pessoas, né? Nessa energia. Pessoas cobra, falsa, que querem fazer o mal, né? Às vezes por inveja. E aqui saiu a carta da cobra, né? Colocando dificuldades no caminho desse casal. Eu fiz a pergunta, né? E saiu a carta da magia, da morte, de pessoa perigosa. As pessoas não entendem que eu tenho muita informação sobre isso, porque eu sempre fui espírita, né? Então, os espíritas, eles têm muita informação porque existem psicografias de espíritos num patamar maior que o nosso, né? Uma evolução maior. E aí esses espíritos, eles revelam as coisas, né? Então, quem trabalha com magia não sabe, gente, porque Deus, ele dá o livre-arbítrio pra gente, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio pra gente fazer o que quiser da nossa vida, né? Mas existem as leis de Deus, né? Então, a semeadura é livre, você é livre para semear, mas a colheita é obrigatória, tá? Se você plantar o mal, você vai colher o mal, né? Então é isso que as pessoas não entendem, entendeu? Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio pra gente. E aí quando você faz uma magia, você tá mexendo com o livre-arbítrio do outro. Você quer obrigar o outro a fazer coisas, entendeu? Que às vezes ele não quer fazer. Quando a pessoa faz magia, além dessa energia ir para energia da pessoa, existem os obsessores também que trabalham. Os obsessores, né, que estão trabalhando lá também no plano espiritual menor, né? E trabalhando com magia. Ou seja, é uma perturbação que fica na mente da pessoa, tá? E as pessoas que trabalham com isso, não entendem que elas estão fazendo coisas contra as leis divinas.
mexendo com a energia do próximo, que não pode, é contra as leis divinas. E isso, perante o plano espiritual, é um crime muito sério. Tanto é que as pessoas que trabalham com magia, quando elas desencarnam, é o pior lugar do plano espiritual, é para onde elas vão, tá? É onde ficam os trabalhadores de magia. Porque os trabalhadores de magia, eles se acham mais do que Deus. Eles querem mexer com a energia, querem mexer com o livre-arbítrio do ser humano, que nem Deus mexe com isso. Porque Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Mas ele fala. Jesus veio aqui para falar, né? Jesus veio falar. É assim, assim, assado, né? As leis de Deus é isso aqui, ó. Se você ultrapassar, andar fora do caminho, certo? Fizer mal contra o teu próximo, você vai ter que prestar conta, né? Não é só contra o teu próximo, contra você também, né? Porque quando a gente tudo que a gente se energiza mal, vai para o nosso perispírito, né? Que é um corpo ligado ao nosso espírito e nosso corpo material. É o perispírito, é o intermediário. Nesse corpo do perispírito, tudo que a gente se energiza mal vai para o perispírito. Quando se a gente bebe uma bebida alcoólica, por exemplo, e bebe acima do normal, né? A gente acaba prejudicando o nosso fígado, que vai para o fígado perispiritual. Quando a gente fuma, a gente prejudica o nosso pulmão perispiritual, né? E assim vai, né? As drogas também, né? Que vai para o cérebro, corrói os neurônios, também prejudica o perispírito, também o corpo perispiritual. Então, o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente está com aquela sequela ali no perispírito, naquele órgão ali. Quando a gente reencarna com problema. Por isso que, às vezes, criança nasce com cirrose, nunca bebeu, né? Com problema de pulmão, nunca fumou, né? E com aquela doença que são de vícios. Então, a pessoa pensa, quando ela faz mal pro outro, não volta para ela e volta. Aí a pessoa pensa, que se dane, entendeu? Não tô nem aí se eu sofrer. Mas aí a pessoa tanto sofre no plano espiritual, né? Por isso que Jesus falou, haverá muito choro e ranger de dente. Porque a pessoa, às vezes, quando ela passa o plano espiritual, ela vê que ela jogou a reencarnação dela toda fora. E Deus deu a oportunidade da gente reencarnar. Ele dá tudo aqui pra gente tentar ser feliz. Mas tem gente que quer prejudicar o outro, né? Tem gente que quer fazer maldade com o outro, às vezes por inveja, por ódio, por qualquer motivo, né? E tanto é que Jesus também falou em perdoar, né? Ele falou, antes de colocar a sua oferta no altar, ele falou que vá lá e se reconcilie com o vosso adversário, enquanto estiver com ele no caminho. Porque ele quis dizer que era melhor do que dar oferta, né? Era você se reconciliar com o outro. Por quê? Porque a gente volta, gente. E se a gente faz magia hoje, nessa encarnação, na próxima encarnação a gente vai ser vítima de magia. Na época que eu frequentava a igreja, teve muitas revelações. Meu irmão tinha uma igreja, tem uma igreja, né? E os pastores eram convidados. Então um não via o outro, mas falaram a mesma coisa para mim: trabalho de morte, trabalho de morte, trabalho de cemitério. Todos eles falaram a mesma coisa para mim:
Teve um que falou, nossa, vocês não imaginam de tanto trabalho na vida dessa mulher. Por quê? Eu sei até quem é, tá? Por quê? Porque já foi revelado para mim. Por quê que eu não tenho nenhuma postura diferente com relação à pessoa? Eu trato bem, sabe? Não fico com raiva nem revolta. Acho que um tempo atrás eu até ficava, mas hoje em dia não. Por quê? Porque eu sei, eu tenho conhecimento que quando a gente sofre de magia, que na outra a gente fez. Eu devo ter sido muito ruim. Eu devo ter feito muita magia. Eu devo ter feito muito trabalho para alguém. Com certeza. Nada é por acaso. Ninguém é vítima de nada. Então, quando a gente sofre por alguma coisa, né? Porque um dia a gente foi, a pessoa fala assim, traí, me dei bem, tô traindo, tô me dando bem. Daqui a pouco você vai ser traído também. Entendeu? Passei a perna em fulano, me dei bem, ninguém viu. Não viu? Tá lá no seu perispírito gravadinho, filho. Entendeu? Então tem essa de que ninguém viu, porque viu sim, tá lá gravado no perispírito da pessoa. Então, assim, ninguém, sabe, ninguém sai ileso das coisas, entendeu? Se você plantou, você vai colher, né? Então, esse casal aqui tá sendo vítima de magia, tá? Tem obsessor também aqui, porque é magia. Aqui, ó, pessoa que foi embora. Morte, pessoa que foi embora. Existem obsessores aqui obsidiando esse casal também, tá? E eu acho que o conselho aqui, né? Isso é uma carta da vitória, né? Isso é uma carta da espiritualidade também, que são os lírios. É você se apegar. Se essa leitura ressoou com você, se já foi revelado, você sente que tem uma coisa diferente, né? Porque a gente sente, gente, né? A gente sente. E nem aconteceu na minha época, que eu vivia com depressão, com problema, com depressão. E apareceu dentro da minha casa um demônio com um livro debaixo do braço, né? Na época eu estava estudando, terminando meu ensino médio. Então, o que acontece? Eu estava mal na época, né? Eu não entendia nem o porquê, entendeu? E vivia surtando, filho. E esses espíritos, ele vem na sua mente, ele suga a tua energia. Ele, às vezes, pega lá a pessoa que acabou de desencarnar, bota do seu lado para sugar a tua energia, entendeu? E fica fazendo de tudo ali, manipulando a energia para você ficar fraco, entendeu? Não conseguir trabalhar, para ter briga entre o casal, entendeu? Começa a colocar a caraminhola na cabeça da pessoa, para a pessoa ficar perturbada e ir lá brigar com o seu companheiro, entendeu? Então, a magia é uma coisa muito séria, entendeu? Mexe com a sua energia mesmo, entendeu? Você passa mal, você às vezes não sabe nem por que tá passando mal, tá com dor de cabeça, tá cheio de problema, aí falta o emprego e começa as coisas a dar errado na sua vida, você começa a faltar emprego, daqui a pouco é mandado embora, você fica sem dinheiro, aí já perdeu o emprego por causa daquele problema, né? Então, uma coisa que eu falo, pra gente combater a magia, é só buscando as coisas espirituais, tá? Quando a gente recebe uma magia, é uma coisa espiritual, então só espiritualmente combatendo. Se Jesus, gente, tá nas escrituras, que ele ia pro deserto para orar, que dirá a gente, né? A gente também precisa fazer oração também. A gente precisa se apegar ao lado espiritual. Jesus falou orar e vigiar. E vigiar é o quê? É você vigiar as suas atitudes, né? Pra gente não abrir espaço para essas energias. Entendeu? Então a magia,
é você buscar mesmo, entendeu? Se limpar e tá em constante oração, vigiar, entendeu? E se for o caso, buscar uma umbanda, entendeu? Buscar uma casa espírita ou uma igreja onde você se sente bem, entendeu? Eu falo, depois que eu comecei a frequentar umbanda, eu melhorei muito em muitas coisas na minha vida, entendeu? E tá fazendo limpeza mesmo lá. Eu tô no desenvolvimento. Eu tenho orgulho da minha umbanda. E antigamente eu tinha preconceito, né, da umbanda, quando eu era mais nova. Eu achava que fazia trabalho, né? E é tudo totalmente diferente. Tem casas realmente que não é de umbanda, né? Que às vezes fazem trabalho, né? De baixa frequência, né? São pessoas que mexem, né? Com, como eu falei, com a energia do outro, né? Às vezes faz um trabalho para amarrar a vida da pessoa, para prejudicar, para a pessoa morrer, para a pessoa perder o emprego, para amarrar a vida de outro homem. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? A pessoa ir lá para amarrar a vida de um homem, não querer julgar não, mas, poxa, você querer uma pessoa forçada do seu lado, entendeu? Então, é para a pessoa pensar, né? Entendeu? A gente tem um livre-arbítrio. Se a pessoa gostar de você, ela vai ficar do seu lado. Se não gostar, não vai. Entendeu? Então, é minha opinião, tá? É minha opinião. Eu acho que a gente tem que pensar direitinho pra gente não prejudicar a nossa vida. A gente está de passagem nesse mundo. A gente entrou aqui na Terra para evoluir, entendeu? A gente entrou aqui na Terra para evoluir, né? E a gente está em constante evolução. Jesus falou, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. E ele falou, tudo que eu faço um dia vocês farão. Querendo dizer que a gente vai evoluir, né? A gente vai crescer. Só que tem pessoas que vai pelo caminho mais curto e tem pessoas que vai pelo caminho mais longo. A gente tem o livre-arbítrio para escolher. E não tem coisa melhor do que a gente buscar o conhecimento. Por isso que Jesus também falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente peca muito menos. Quando a gente peca muito menos, a gente evolui muito mais. Então, a gente buscar conhecimento, porque a gente se liberta, né? Se liberta de sofrimento. A gente entende, por exemplo, eu sou espírita, eu entendo por que eu passo por essas provas de magia, por que eu passo por essas provas que eu passei já na minha vida, com relação a várias pessoas, né? Jesus mesmo falou que os inimigos eram da própria família, né? Então, quando a gente tem dificuldade com um familiar, que a gente não entende, a gente fala, pô, fulano cisma comigo à toa. Eu tive problema, às vezes, com a mãe, com o pai. Vai levantar lá o véu do esquecimento. Vai ver o que você fez lá. Às vezes aquele pai, aquela mãe, é um inimigo lá do passado. E você prejudicou. Às vezes uma pessoa que não tem muita evolução, entendeu? Que você veio com aquela prova, com aquela pessoa que não tem muita evolução para você trabalhar a paciência, trabalhar a aceitação. Às vezes, você em outra encarnação não foi um bom pai, uma boa mãe. Aí vem com o pai e com a mãe com problema, entendeu? E os inimigos são da própria família, entendeu? Então vem pra gente despertar o amor, entendeu? Então é isso que as pessoas não entendem, gente. Elas trabalham com magia, mexem com a energia do outro, depois sofre muito.
entendeu? Porque a gente não pode mexer com a energia de ninguém, entendeu? E eu falo pra esse casal aqui, tá? O jogo tá ressoando. Pra buscar mesmo a espiritualidade, tá? Pra se proteger, porque eu já passei por vários problemas aí espirituais e tô bem melhor depois que eu comecei depois que eu entrei pra Umbanda, tá? Mas eu tenho muito conhecimento espírita também, né? Eu já frequentei a igreja também, eu tenho muito conhecimento, né? Então, e Jesus também falou, né? A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Então, a gente está aqui na Terra para evoluir, né? Então, aquela pessoa que tem mais conhecimento, se ela fizer alguma coisa errada, que ela sabe que está errado, né? Volta mais rápido do que aquela que não sabe, entendeu? Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, quando a gente tem conhecimento, né, a gente é mais cobrado. Mas também, né, quando a gente tem conhecimento, a gente evolui mais rápido, né? Então a gente evita sofrimento também, né? Então é isso, eu espero, né, que você busque aí, se a leitura ressoa contigo, você busque conhecimento, né? Busque tratamento espiritual para se proteger dessas magias aí, né? Porque vocês viram aí, eu fiz pergunta, né? O que essa cobra estava fazendo no meio desse casal e saiu a carta da magia, pessoa perigosa e a cadeira da morte, gente. Entendeu? É um desfecho, é uma resposta para pessoas que estão aí passando por isso, tá? Porque esse vídeo vai chegar a pessoas que estão passando por isso. Você vai ver o título e vai se identificar, entendeu? Aquela energia vai te chamar, entendeu? E é para você realmente vigiar, né? Buscar conhecimento e buscar a sua espiritualidade aí para você se defender, tá bom? Então, essa é a leitura aí pro grupo de Escorpião, tá? Desejo que vocês fiquem bem, né? Deus proteja vocês, busque orar, vigiar e busque se defender dessas energias, tá? E vai dar tudo certo, tá bom? Então tá, tudo de bom, namastê pra vocês e muito axé. Deus abençoe vocês sempre, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada.